Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Jonas, último capítulo. O texto bíblico, irmãos, nos diz o seguinte: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ao estudar esse texto, irmãos, eu fui lembrado de uma parábola que tem no livro de Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 28, o texto bíblico diz o seguinte: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. É como se muitas vezes, irmãos, a gente vivesse nessa corda bamba de brincar com Deus, e algumas coisas que Ele pede e que nos agrada o coração, a gente acha que faz sentido, e faz porque a gente concordou com Deus. Eu diria que é muita audácia do coração da gente. É como se a gente quisesse chegar para Deus e dizer para Ele como funciona o seu reino, e a partir daí a gente faz aquilo que agrada, digamos assim, o nosso coração. E eu pensativo sobre esse texto durante a semana, eu fiquei pensando: Senhor, eu não sei se eu quero pregar esse texto. Eu poderia ter ficado em casa. Muitas vezes, irmãos, a gente se depara com situações das quais a gente não quer fazer e é obrigado a fazer. E outras das quais a gente poderia muito bem fazer porque não tem problema nenhum, e a gente fica empurrando com a barriga como se o depois sempre fosse existir.
Uma coisa é a gente brincar com algumas determinadas situações que para a gente o amanhã talvez nos ajude, mas em outras não tem para onde correr. Assim como Jonas caminha para o leste, assim Elias correu de uma rainha por medo dela, como se ela assim fosse mais poderosa do que o próprio Deus. E para mim, uma das coisas mais interessantes desse capítulo 4, do próprio texto de Jonas como um todo, é porque a gente acha tão natural esse diálogo do profeta com o próprio Deus, como se Jonas estivesse humanizando o próprio Deus. E esse tipo de humanismo, ele pudesse dizer sim ou não para as coisas que aconteciam. A gente sabe que o próprio Deus não é igual a nós. Nós é que somos criados à sua imagem e semelhança. E a partir daí, algumas perguntas surgem nesse texto. Eu diria que se eu pudesse pensar num tema para a nossa reflexão da manhã, seria disposição e humildade. Então pare e pense no seguinte: os ninivitas arrependem-se, ou eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Quando a gente corre para o Novo Testamento, a partir daquilo que Cristo falava nos Evangelhos, a gente é lembrado de que muitos dos quais a quem Cristo pregou não se arrependeram, mas os ninivitas arrependeram. Os ninivitas se arrependem, mas nós temos aqui, irmãos, um pregador relutante. É como se Deus chegasse para nós e dissesse assim: vocês precisam pregar para essas pessoas. E a gente se perguntasse a Deus: mas quem? Os olindenses? Eu acho que não há período melhor, já falei isso, mas eu vou repetir: não há período melhor para pensar nisso do que agora. Nós temos dois grandes grupos no dia de hoje se locomovendo para duas grandes festas pagãs. E é como se a gente lembrasse dos nossos amigos que estão indo para essas festas, os nossos colegas, seja de escola ou de trabalho, mas amanhã, ou até mesmo hoje, quando você se encontrar com ele voltando para sua casa, você se fizesse o seguinte questionamento: mas eu pregar para essa pessoa, para quê? Ou a misericórdia do Senhor que atinge o nosso coração não é a mesma misericórdia que pode atingir o coração dessas pessoas? Uma das coisas mais belas desse texto, e que o reverendo Ronaldo enfatizou na semana passada, é que os ninivitas se arrependeram com uma única pregação. Quantas pregações nós ouvimos e muitas vezes não nos arrependemos? Às vezes nós ouvimos milhares e milhares e milhares e milhares de pregação. E Deus não estava mais irado com eles, porque o Senhor se deleita com pecadores arrependidos. E aí a primeira coisa que Jonas esquece: aquele que diz que é o eu sou, esse Deus que é, ele não é um Deus que se assemelha a nós. O nosso coração pecaminoso, que muitas vezes não quer se arrepender, tomado da nossa impiedade, olha para Deus e quer dizer para Ele o que deve ser feito. Mas se Deus ama um pecador que se arrepende, Deus não somente coloca uma túnica nesse filho, mas Deus coloca a melhor roupa. E muitas vezes nós, irmãos, somos como aquele filho que ficou na casa do pai, como bem diz o texto do filho pródigo, se questionando no coração acerca daquele que levou metade, voltou sem nada, como um cão amuado, com um rabo entre as pernas,
e você dissesse assim: gastou tudo, chegou, vai gastar tudo novamente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não se alegra, porque a gente quer questionar e se indaga a respeito se aquilo ali verdadeiramente é arrependimento ou não. Mas a gente se esquece de um detalhe. Nós somos o Espírito Santo. Ou nós somos o povo que é conduzido pelo Espírito Santo. Jonas estava furioso, porque Deus decidiu poupar Nínive. E se Nínive continua a existir, ela continuará sendo uma ameaça para Israel. E Jonas ama mais a Israel do que qualquer outra nação. É como se ele esquecesse que o movimento na mente dele estava errado. A gente faz isso muitas vezes, irmãos. E isso é mais sutil do que a gente imagina. Sabe como? Nós, costumeiramente, esquecemos de proclamar o Evangelho e a gente acha muitas vezes muito agradável tudo que está acontecendo aqui dentro. É só você parar e pensar num pequeno grupo que já se encontra há algum tempo. Já tem aquele grupo de pessoas, já tem aqueles grupos menores de amizade. Umas pessoas são mais amigas do que as outras. E aí, de repente, você para e pensa: mas se eu botar uma pessoa nova aqui dentro, vai estragar tudo. Mas é assim que funciona a igreja, irmãos. Nós colocamos pessoas novas aqui dentro todas as semanas. Ou não deveria ser assim? Isso é o que Jonas está tentando falar para Deus. Você vai querer colocar parte desse povo aí aqui dentro para a gente discipular. E a nossa vidinha confortável, a gente faz o que com ela? Está tão agradável. E o meu sábado, eu faço o que com ele? Senhor, eu separei esse horário para ficar com a minha esposa. Não que você não deva cuidar da sua família, viu, meu irmão e minha irmã? Mas é como se a gente quisesse criar um bocado de desculpa para Deus, para dizer a Ele que, tipo assim, eu não vou te servir não, Senhor. Tá, mas eu já tenho muita gente servindo. Mas será que é isso? Eu quero lembrar uma coisa a você, meu irmão e minha irmã, na manhã de hoje. Se você ama mais a Israel do que qualquer outra nação, talvez eu deva lhe chamar de Jonas. É sobre isso que esse capítulo 4 está nos lembrando. Do nosso coração que arrependeu-se, mas que por muitas vezes se esquece do arrependimento diário. Sobre as estruturas de conforto que a gente cria e que muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Ou você acha que não dá trabalho discipular uma pessoa? Lógico que dá. E sempre vai dar. E é assim que a igreja funciona. Mas aí vem uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Deus, diferentemente de nós, Ele nos escuta, mesmo quando nós estamos zangados. Mesmo quando nós, como filhos pequenos no colo do Senhor, tentamos brigar com Ele e dizer para Ele que não. Pense o seguinte, e eu quero lembrar isso a você. Deus ouviu pacientemente as reclamações de Jó. Deus ouviu as murmurações de Abacuque. Jeremias lamentou-se contra o próprio Deus. Jonas continuou reclamando e ainda assim Deus nos ouvia. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus, Ele aguenta o nosso egoísmo. A gente acabou de ler na pergunta do breve catecismo, logo no início da resposta da pergunta 113, diz assim: a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus. Contra as queixas e os decretos.
coisas das quais nós deveríamos nos atinar. Muitas vezes a gente fica brincando com Deus como se nós fôssemos aquela criança birrenta e como se a gente pudesse ficar fazendo isso o tempo inteiro. Mas se Deus não fosse esse Deus de misericórdia e amor, a gente já teria sido fulminado há muito tempo. Mas a gente sabe muito bem que isso não é o comum, e graças a Deus que não é. Mas você deve estar se questionando aí. Tudo bem, mas Jonas está irado por quê mesmo? Jonas está irado, irmãos, porque Deus não é como ele. Porque ele queria que a sua vontade fosse atendida. Porque o que na verdade ele queria é que as queixas dele fossem ouvidas. Sabe o que é interessante? Se nós sabemos alguma coisa sobre a oração, você certamente já fez alguma reclamação para com Deus. Sabe quando você para em oração assim, e você diz assim, Senhor, mas eu não aguento mais o meu marido. E o Senhor lembra você na mesma oração que ele diz assim, mas eu tenho aguentado você, meu irmão, o tempo inteiro. O inverso funciona da mesma maneira, viu, irmãos? Ou quando a gente pensa em algum colega de trabalho, ou até mesmo nosso chefe, Senhor, não aguento mais essa pessoa. Eu sei que é difícil eu lembrar isso a você, porque é difícil também eu lembrar disso, certo? Mas a paciência, ela é fruto do Espírito. E como gosta de brincar um pastor amigo nosso, ele diz o seguinte, não peça paciência. Se você pedir paciência, talvez o Senhor lhe teste. É melhor você pedir força. E isso aqui que a gente se depara é quando a gente olha para o Senhor, a gente diz a Ele tudo que está em nosso coração. Uma coisa que a gente não podia dizer é que Jonas não tinha intimidade com o próprio Deus. E graças a Deus que nós temos um Senhor que Ele é, como diz Jonas aqui no texto, tardio em irar-se. Porque a nossa esperança depende desse fato, irmãos. Porque justamente Deus, Ele não é como nós somos. E se Deus não é como nós somos, se Ele é tardio em irar-se, a gente deveria aprender muito mais com o Senhor do que está se entregando comumente à nossa ira. Porque muitas vezes, irmãos, parece que a nossa vida ela é um ciclo diário de irar-se, pedir perdão pela ira. Mas se a gente refletisse um pouquinho mais, a gente não tivesse que parar no ventre desse animal todos os dias. E determinadas situações que nos acontecem, a gente fica se perguntando e se indagando ao Senhor do porquê. E o Senhor, Ele é simples. Segundo lugar, irmãos, se em primeiro lugar Deus é, em segundo lugar, a partir do verso 5, a gente se depara com a situação de que Deus, Ele ensina. E Jonas vai embora. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês, e eu não disse isso às crianças anteriormente. Mas ficar chateadinho é um tipo de chantagem. Eu não vou falar. Eu vou agir estranho. Eu não vou ser cooperativo. Até você desistir e fazer as coisas do meu jeito. Quantas vezes nós não fazemos isso?
Eu não arredo o pé até que a coisa aconteça do jeito que eu espero que aquela coisa seja feita. Porque, sinceramente, né? Eu estou com a verdade. E você vai ter que concordar comigo. Mas será que é assim que as coisas funcionam? Será que nós somos o dono da verdade? Ou o dono da verdade é outra pessoa que se apieda do seu povo e que tem misericórdia? E não existe exemplo melhor, irmãos, do que os nossos filhos. Se você tem filho, o seu filho fica chateado. Tem ou não tem? Fica ou não fica? O que é que você faria se Jonas fosse o seu filho? Você iria, com toda certeza, ignorar ele por um tempo. Ia chamar ele para conversar depois desse tempo. E talvez você precisasse ser um pouco mais firme e até mesmo precisar corrigi-lo. Porque às vezes isso é necessário. E a gente se esquece de que filhos que não são corrigidos, o Senhor é claro quanto a isso, irmãos, não são filhos. Ou seja, aqueles dos quais o Senhor corrige, Ele os faz porque Ele os ama. E se nós não corrigimos os nossos filhos, está bem lógico e direto aí, né? Se nós não corrigimos os nossos filhos, você não ama o seu filho. E a consequência disso a gente já sabe, a gente já tem visto na nossa sociedade. Filhos matando os seus pais. Por mais duro que seja para nós. Então, se Deus não nos ensina como a gente ensina, se Ele sempre nos ensina de uma maneira que somos lembrados quem Ele é, se a sua disciplina ela é perfeita, sábia, gentil, firme e profunda, Jonas não está sendo deixado à toa debaixo desse sol ardente e a permissão daquele vento que quase o desfalece não é à toa. E aí eu não sei se você percebeu, mas a gente tem um jogo de palavras aí. No final do primeiro bloco do texto e no final desse segundo bloco do texto. No final do versículo 3, Jonas vai dizer que é melhor morrer do que viver. E o Senhor o indaga. Você acha que essa sua raiva ela é razoável? E versículos 8 e 9 acontece a mesma coisa. Para mim é melhor morrer do que viver. Tem algum apóstolo no Novo Testamento que diz uma frase parecida com essa, mas ela não é tão egoísta feito essa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? Vocês entendem a diferença das duas frases? A gente tem um Paulo com um coração transformado, que não era mais aquele Saulo fariseu, perseguidor de cristãos. Mas é praticamente, irmãos, a mesma frase. E o Senhor faz uma pergunta semelhante. Primeiro ele pergunta se a raiva era razoável. No versículo 9 ele vai perguntar se a raiva por causa da planta é razoável. E aí o Senhor constrói para a gente aqui uma estrutura de você está com raiva e agora você está com raiva novamente por conta de uma planta que você nem fez nada. A gente sabe, irmãos, que ventos como este é realmente terrível.
A gente estava sofrendo com o calor da nossa cidade e nós nem sabemos o que é um deserto. Eu estava agradecendo ao Senhor essa semana, né? Eu tenho soltado umas brincadeiras aqui por causa do calor, né? Eu estava agradecendo ao Senhor porque está um pouquinho melhor. Aquela sensação de abafado lá em casa já melhorou um pouco. Eu digo, Senhor, que vento é esse que quase faz com que Jonas desmaie? Então, vocês percebem o que Deus está fazendo aqui com Jonas? O que o Senhor está fazendo com Jonas, irmãos, é fazer com que ele compreendesse que ele era um completo hipócrita. E muitas vezes esse hipócrita somos nós, irmãos. As histórias podem até mudar, mas o coração corrupto, ele é semelhante. Jonas estava fervilhando por dentro. Furioso porque Deus não tinha destruído Nínive. E furioso também porque Deus tinha permitido que a planta murchasse. Sabe quando a gente se irrita com uma coisa que não tem nada a ver? Por conta que a gente já estava muito irado por conta de outras coisas. Enquanto eu me organizava para vir para cá hoje de manhã, e eu dizendo a Bento, Bento, não faz isso. Não faz isso. E enquanto eu dizia, Bento, não faz isso, eu estava revisando a pregação. E enquanto eu dizia, Bento, não faz isso, eu estava falando com Bento e orando ao mesmo tempo. Senhor, não deixa que o meu coração seja levado por essa situação. Porque muitas vezes a gente esquece do que a gente vai fazer na hora seguinte. O que é mais importante? Eu me entregar à ira por conta de uma coisa que eu sei que ele vai fazer de novo, ou esse momento aqui com vocês que nós sabemos que é um momento importante da nossa semana. E o Espírito ele nos lembra a respeito dessas coisas constantemente, irmãos. Você vai se deixar levar por essa situação, por esse tipo de coisa, por conta dessa coisa tão simples. Deus ele não destruiu nem Jonas, mas ele continuava furioso. Ou seja, tu não vai destruir a cidade, eu vou ficar irado. Tu permitisse que a planta fosse destruída e eu vou ficar irado também. E ele continua furioso, o coração desse homem não muda, irmãos. Parecia que ele estava voltando novamente para o ventre desse grande peixe. O problema é que ele não estava mais nas águas, ele não podia ser jogado no mar de novo. E é como se o Senhor estivesse chegando para a gente assim, deixa eu lembrar você novamente quem eu sou. E a pergunta que vem a nós é, que tipo de pessoa pensa dessa maneira? Uma pessoa egoísta, irmãos. Porque é muita estupidez. Centrada em si mesmo, obcecada por si mesmo, infatuada por si mesmo, adorando a si próprio. Ela não precisa de mais ninguém, porque ela é autocentrada. E Deus está dizendo a Jonas o seguinte, eu não tenho servos que só olham para si. Eu tenho servos que olham para mim. A referência é o próprio Deus, não é você, meu irmão e minha irmã. As coisas não giram em torno do nosso umbigo. Nós temos um Deus e nós não somos Ele. E as coisas deveriam funcionar dessa maneira. Deus Ele ensina. Terceira e última parte do texto. Deus vê, mesmo que a gente se esqueça.
aos que vão para a história, né, daquela região, sabe que era uma cidade muito, 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 muito grande, principalmente para aquela época. E o que Deus está questionando Jonas aqui é o seguinte: eu tenho nessa cidade cerca de 120 mil crianças. Você não se preocupa com a vida dessas pessoas, não? Você está preocupado só com Israel? Irmãos, hoje a gente tem mais clareza. E não é à toa que a gente é mais culpado por conta disso. O Israel de Deus é a igreja de Cristo. E o pensamento de Jonas é muito similar ao pensamento do judeu, que acha que somente ele é o povo de Deus. Você não se importa com aquelas pessoas em Nínive? O que é que você pensa a respeito delas? Será que há mais beleza no Corcovado do que naquelas pessoas sendo criadas elas à imagem e semelhança? Será que eu me preocupo mais com as belezas naturais de Fernando de Noronha do que com as pessoas que moram na ilha? E isso é interessantíssimo, porque a idolatria dos dias de hoje se preocupa mais com a natureza do que com as pessoas. E é como se nós, como igreja, fizéssemos a mesma coisa. Isso aqui, irmãos, não é um discurso à não mordomia. Porque Deus nos deu tudo isso para que fosse cuidado. Mas não faz sentido algum nós nos preocuparmos mais com as coisas do que com as pessoas. Porque quem é carente do Evangelho são as pessoas feitas à imagem e semelhança, e não a estrutura do mundo que foi criada. E é como se a gente se preocupasse muitas vezes mais com isso do que com as próprias pessoas. Eu não quero ser ingênuo de pensar o seguinte: Deus não estava dizendo para Jonas que não tinha pecado em Nínive. O que Deus estava dizendo para Jonas, ele diz durante o Novo Testamento inteiro: eu tenho pessoas nessa cidade. Quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos o livro de Atos, discípulos ficaram em determinadas cidades porque ouviram do próprio Deus que tinham pessoas naquelas cidades. Deus nunca fez, irmãos, uma praia à sua imagem e semelhança. Aí você para e pensa: mas eu vou pregar o evangelho para um pecador miserável como esse. Pois bem, você também era igual a essa pessoa que você não quer pregar o evangelho para ela. Mas pastor, ela é muçulmana. Ela podia ser hindi, quanto mais muçulmana. Mas ela é satanista. Mas ela adora ou cultua entidades afro. Não importa, irmãos. Deus está mandando a gente pregar o evangelho. Lembre do seguinte: a paciência de Cristo, ela é maior do que a dureza dos corações. Isso é o que deve fazer com que a gente tenha forças e coragem para continuar pregando o evangelho. Porque sabe qual é a lição que a gente deve tirar disso tudo? A nossa verdadeira ambição deveria ser enxergar como Deus enxerga. Ter olhos bíblicos. Olhar para o mundo e ter piedade desse mundo corrupto. Mas o que é que muitas vezes a gente como igreja tem feito? A gente quer ser parecido com eles, com a desculpa de que a gente quer pregar o evangelho para eles, mas a gente não prega. Eu vou lembrar você uma expressão que eu ouvi uma vez do pastor Jonas Madureira, que eu acho que é uma expressão muito boa e se aplica bem.
É como se a gente quisesse fazer com que as coisas aqui dentro precisassem ser parecidas com o mundo para que a gente continue aqui dentro. Mas a igreja dos dias de hoje, irmãos, ela não precisa sublimar para ser parecida com e fazer com que a gente continue aqui. É justamente o inverso. A gente precisa ser igreja para que as pessoas conheçam a Cristo. E o que vai fazer com que elas permaneçam na igreja é Cristo, não somos nós. E tudo que o Senhor ensina tem essa intenção. Nós deveríamos enxergar cada pessoa e cada coisa da forma que Deus as fez. Então a nossa visão de mundo precisa ser uma visão de mundo bíblica. Isso é o que o Senhor nos chama a fazer. Porque se eu fosse me permitir a ter a visão de mundo das pessoas que eu estudei na universidade, irmãos, eu não estaria aqui pregando para vocês agora. Eu estaria em uma dessas duas festas no dia de hoje. Porque não tem nenhum problema. Não tem nada demais. E muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Você não vai porque não tem nada demais. E eu sempre disse para eles, porque eu não preciso disso. Não me faz falta alguma. Talvez você esteja se perguntando, e aqui eu já estou concluindo, irmãos. Por que será que o livro de Jonas termina desse jeito? Esse final de Jonas é uma conversa, né? É interessante, porque o capítulo 1 é Jonas fugindo do Senhor, o capítulo 2 é Jonas orando com o Senhor, o capítulo 3 é Jonas finalmente fazendo o que ele deveria fazer, capítulo 4 aqui agora é Jonas conversando mais uma vez com o Senhor, chateado. Termina desse jeito, irmãos, porque ele foi convencido pelo Senhor a fazer o que ele deveria fazer. Jonas teve o seu coração mudado pelo que o Senhor disse a ele. Ele foi silenciado pelo próprio Deus. E esse é o grande objetivo do livro. A salvação de Deus é para todos aqueles que crerão nessa palavra. E alguns teólogos dirão que o livro de Jonas, ele é o maior livro missionário do Antigo Testamento. Alguns pesquisadores costumam dizer que esse impacto da pregação de Jonas aqui, ele é maior do que muitos acontecimentos de toda a história da Bíblia e muitos acontecimentos da história da humanidade. O Senhor prepara o campo para a grande obra de Cristo, irmãos. E essa grande obra é dada a nós como sua igreja. O Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. Aquelas das quais que nós achamos prováveis e aquelas também que a gente não acha que não são prováveis. O que você está fazendo para a evangelização das pessoas das quais você convive? E você pode até parar e pensar assim, mas esse meu amigo, ele mora em outro país, será que tem alguma igreja cristã lá? Prega o Evangelho, meu irmão. Vai que o Senhor chamou essa pessoa para ser missionária. Nós não sabemos o chamado das pessoas e o que o Senhor fará com as suas vidas. O que é que você tem feito para fortalecer a igreja de Cristo no mundo? Essas são perguntas que deveriam circundar a nossa mente em todo o tempo. E aí eu quero voltar para o texto de Mateus capítulo 21. Mateus 21, versículo 31 diz o seguinte: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto,
Os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Não se arrependeram depois para acreditar nele. É como se a gente estivesse pedindo sinais e mais sinais ao Senhor, quando a coisa mais extraordinária possível que poderia acontecer nas nossas vidas já tivesse acontecido. Nosso único e grande trabalho, irmãos, além de permanecer na fé, é falar desse amor que nos alcançou. Era a única coisa que Jonas não queria fazer. O Senhor nos chama ao arrependimento e, após isso, a falar desse arrependimento. E nós precisamos pregar esse evangelho. Nada mais simples e mais tranquilo do que isso. E o Senhor nos chama a fazer isso dia após dia. Esse é o nosso grande dever. Mas de que maneira? Com disposição e humildade. Ao coração de Jonas não houve isso. No nosso coração, nós somos desafiados a fazer isso dia após dia. Esse é o nosso grande dever, irmãos. Essa é a nossa grande tarefa. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Tu sabes, ó Senhor, daquilo que atinge o nosso coração para que nós não façamos o que deve ser feito, ó Pai. Nos ajuda, ó Senhor, dia após dia, a encontrar paz, tranquilidade, para que nós possamos Te obedecer, ó Senhor, a fazer a Tua vontade, a Te buscar de todo o nosso coração para a Tua honra e glória, ó Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, ó Senhor, de certo de que Tu és o nosso Deus e de que nós somos o Teu povo. E nos ajuda, Pai, a falar do Teu amor para todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, para que elas possam Te conhecer e aos que Tu chamaste sejam encontrados como Teu povo, ó Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Senhor. Amém.